pessoal, boa noite, seja bem-vindo ao canal falando sobre comunicação visual. Hoje nós estamos com mais um super convidado aqui, o Jair Marques, que vai falar sobre impressão 3D, impressoras 3D e tudo que cerca essa área, que é uma área nova pra caramba, uma área muito legal e que está chegando aí, né, de uma vez na área da comunicação visual. E hoje nós vamos possivelmente tirar várias dúvidas com o Jair. Vai preparando a sua pergunta aí, vai convidando quem é da área da comunicação visual ou quem não é da área da comunicação visual e tem interesse em impressora 3D, já vai convidando, já vai entrando, né? Já vou dar uma boa noite aqui para os nossos convidados, né? Para o nosso convidado Jair, para o Sattler, daqui a pouco o Bruno está entrando com a gente aí, tá? Boa noite, Sattler, boa noite, Jair, né? Seja bem-vindo ao canal. Tomara que hoje a gente bata um papo bem legal aqui. Algumas pessoas vão nos acompanhar ao vivo, outras vão ver depois. Então, para aquelas que vão ver depois, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo aqui. Mas qualquer dúvida também é só deixar aqui ao final da live, que a gente encaminha para o Jair, caminha para o Sattler, caminha para o Bruno quando ele entrar. Beleza, então? Quem quer iniciar aí? Sattler ou Jair, inicialmente? Bom, vou começar e vou abrir aí a live explicando quem é o Jair. Galera, é o seguinte, o Jair é fabricante de máquina, tá? Ele já trabalha, atua aí com 3D já tem um tempo. E aí me apresentaram, me passaram o contato dele, entrei em contato com o Jair, aí expliquei sobre o canal, né, que está crescendo e chamei ele para a gente apoiar, né? Apoiar aí o crescimento da empresa dele. Então, assim, ele vai fazer alguns modelos diferenciados, tá? Para engenharia, para comunicação visual, para pessoal iniciante, para hobby também. Só que as máquinas dele, gente, é profissional. O que vocês têm que tomar muito cuidado com a máquina é a velocidade e a qualidade e a estrutura da máquina. Então, assim, a estrutura da máquina dele é excelente. Logo, logo, vocês vão ver as máquinas aí funcionando. E vou passar aí a palavra para ele falar aí como é que funciona aí o andamento. Logo, logo a gente está comprando máquina aí no Brasil inteiro aí. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aqui no canal. Então, boa noite ao Sérgio, ao Sattler e a todos aqui. Quem está assistindo aí durante o dia, durante a manhã, boa tarde ou bom dia se estiver assistindo em outro momento. Então, eu trabalho aí mais ou menos há 10 anos com impressão 3D. Minha especialidade é impressão 3D. E juntamente aí com a comunicação visual, a gente consegue unir essas tecnologias, principalmente agora que está em alta, né, as impressoras 3D na comunicação visual. Mas tem algumas coisas, né, que elas ainda ficam, digamos assim, ocultas quando a gente fala de impressoras 3D na comunicação visual, e é um pouco disso, né, que a gente vai tentar trazer aqui hoje. Em próximas lives aí a gente vai ter, só complementando, tá? Vai ter lives tirar dúvidas, a gente vai mostrar uma máquina funcionando. Então hoje aqui é mais para desmistificar algumas coisas e apresentar algumas coisas, até questão de software, que o pessoal acha hoje que tudo é um bicho de 7 cabeças, e eu digo que dentro da impressão 3D a comunicação visual é uma das coisas mais fáceis que tem de fazer, e é um pouco disso que a gente vai mostrar aqui hoje também. Jair, assim, a gente gosta sempre de perguntar um pouco da história da pessoa, até mesmo para a gente entender, né, onde você está, como você entrou nesse mercado, um pouco da sua história. Conta para a gente como que você caiu nessa parte da comunicação visual, como você caiu nessa parte da impressora 3D, quantos anos você tem, que cidade você é. Conta tudo para a gente entender quem que é o participante de hoje da nossa live aqui. Vamos lá, então. Digamos assim, que eu caí na impressão 3D meio por acaso. 10 anos atrás, eu trabalhava em uma metalúrgica, então eu trabalhava como soldador, né, montando equipamento pesado, e eu queria mudar um pouco de vida, vamos por assim dizer. Eu comecei a fazer um curso de técnico em informática no Senai, e no final do ano a gente fez uma viagem para Rio Grande do Sul, e eu conheci a impressão 3D. Eu simplesmente fiquei apaixonado, cara, por impressão 3D. E eu lembro até hoje que a máquina que estava lá era uma máquina da 3D Cloner. 3D Cloner,
hoje uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que atende mais empresas mesmo. Então, você não vê ela muito em divulgação, por exemplo, Facebook e tudo mais. Mas foi ali que eu conheci a impressão 3D. A partir desse momento, eu comecei a estudar sobre impressão 3D. Eu comecei a tentar montar alguma coisa. Na época, não tinha o que a gente tem hoje. Exemplo, hoje você vai no Mercado Livre, você faz uma busca, tem 500 anúncios de impressora 3D. Na época não tinha. Então, eu comecei a desenvolver algumas coisas ali. E eu bati em um problema que as impressoras 3D demoravam muito tempo para aquecer a mesa. Então, eu desenvolvi uma mesa aquecida de impressora. Cortou aí, Jair. Ficou mudo. Estão me ouvindo? Fica sossegado que ao vivo é assim mesmo, tá? É desse jeito. Vai aí, vai arrumando aí, a gente vai ajudando aqui. Tá? Preparações de última hora aqui, eu acho que meu microfone não ficou 100%. Não tem problema não, é assim mesmo. Né? Em que parte que cortou aí? Então, qual foi, Sattler? Ele estava falando sobre o aquecimento das mesas. Vamos, né? Vamos ver se você estava prestando atenção. Você resolveu o problema de aquecimento, né? Aí, cortou. Isso, aí eu resolvi esse problema de aquecimento, o pessoal começou a me perguntar se eu vendia mesa aquecida. Então eu comecei a fabricar mesas aquecidas para venda. E isso se tornou, então, a minha primeira empresa na impressão 3D. E há 4 anos atrás, mais ou menos, o pessoal via que muitas vezes quando eu estava configurando uma mesa aquecida, eu entendia da parte do software. Então as empresas começaram a me pedir a questão de atualização. Tinha empresa que tinha máquina de 5 anos atrás, que não tinha ninguém mais que fazia a programação do software delas. Então eu comecei constantemente, eu digo assim que quase todo dia, atender empresas de impressão 3D. Isso mudou tudo para mim, porque nos últimos 2 a 3 anos, além da parte do software, eu trouxe lá da metalúrgica os conhecimentos que eu tinha com as impressoras que eu já tinha montado, para a gente fazer melhorias na parte mecânica das impressoras. Então a gente pegava a parte de software, a parte mecânica, e aí juntava tudo isso num bolo, né, e melhorava o que tinha que melhorar dentro das empresas, tá? E aí, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, uma empresa me pediu que queria um curso de impressão 3D. Então eu fui procurar, falei, cara, eu não sei quem tem curso de impressão 3D, eu vou ter que procurar alguém que tenha. E não eram conteúdos muito técnicos da forma como eu queria. Então eu lancei um curso de impressão 3D, que eu acho que, posso dizer assim, que foi um aprendizado muito grande para mim. Porque quando a gente é professor de alguma coisa, tem muitas pessoas, principalmente na impressão 3D hoje, o pessoal se acha dono da verdade e acha que sabe tudo, né? Algumas pessoas. E eu digo para vocês que quando a gente é professor de alguma coisa, cara, a gente está constantemente aprendendo. E a gente percebe cada vez mais, quanto mais a gente evolui, quanto mais eu evoluí na impressão 3D, eu percebo que tem muito mais coisas. Alô? Cortou meu microfone de novo, hein? O que está acontecendo? Microfoninho. Bom, resumindo aqui, quando a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo, né? Então, meu boa noite aí pro Bruno, que chegou também. Enquanto isso, me dá um minuto que eu vou tentar conectar melhor meu microfone aqui para ver se eu acho o problema. Boa noite. Desculpa aí, cheguei atrasado hoje, correria aqui da empresa, campanha política, e tamo junto aí. Você não virou política ainda não, né, Bruno? Não. Tô fora. Ô Jair, quantos anos você tem? Hoje eu estou com 31. 31? Então, aí, ó, pra você ver. Pessoal, você está descobrindo uma dor do mercado e está entrando nela, né? E qual o nome da tua empresa hoje aí, para o pessoal que esteja assistindo conheça? O meu curso na Hotmart está como Mestres da Impressão 3D. Mas o nome da empresa que a gente está fazendo as impressoras 3D, a gente estava em uma briga até semana passada por questão de registro da marca. Então a gente começou lá no início, falei, cara, vou colocar Tesla 3D, mas por ter várias marcas com esse mesmo registro, a gente optou por algo mais novo, algo que remetesse a tecnologia, criatividade, simplicidade,
e a gente chegou a Gênios 3D, que é o nome da marca atual aí que a gente registrou. Ô Jair, dá uma mexidinha no teu microfone aí, eu tô achando que tá sem o microfone agora. O áudio ficou ruim. Tava bom, viu? Tava bom. O pessoal já tá falando aqui no chat, aqui, ó, o áudio do Jair tá distante. Tá, vamos lá. Mas é assim, gente, nós estamos ao vivo, tá? Nós estamos ao vivo. Daqui a pouco a gente vai se acertar. Oi, Sara. O som parece que ficou longe, depois você mexeu, parece que ele ficou dublado, ficou com eco, ficou longe. Caiu lá, mas já vai entrar já. Você está em desktop ou notebook? Ah, ele saiu. Galera, mete o dedão no like lá, ajuda aí, subir aí a divulgação da live, galera. Quando vocês dão like lá, o YouTube entende que está sendo legal e começa a mandar o algoritmo dispara aí, ajuda aí o canal. Teste. Como Opa, tá? aí ficou bom, hein? Ficou bom. Ficou certo? Então, beleza. Vamos lá. Certíssimo. Tudo de última hora aqui, gente. Vamos me aguentar hoje aí. Ao vivo é assim, de vez em como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, os problemas também aparecem, né? Exatamente. Mas aí você estava falando aí sobre o nome da empresa. Isso, a gente estava... De início, eu tinha criado o nome Tesla 3D. Porém, como tem várias marcas que usam o nome Tesla, além do Elon Musk lá, porque cada categoria, né, digamos assim, você pode registrar o mesmo nome. Então, exemplo, uma empresa vai trabalhar em ramo de alimentação, ela também pode registrar Tesla. Mas, na impressão 3D, não tinha especificamente nada direcionado, mas por ter várias marcas em setores, digamos assim, muito próximos, a gente criou algo do zero, que foi a Gênios 3D, que remete mais a algo da tecnologia, simplicidade, essa foi a ideia, né? Aí, tá vendo, pessoal? O aplicativo vai ser Gênios. Tá vendo? 3D Gênios. Isso aí é o futuro. É o futuro. Até pensei, falei, cara, vou fazer o meu nome, né? Principalmente no Instagram, a gente tem YouTube aí também, que utiliza o meu nome, mas para impressão 3D a gente quer algo mais, digamos assim, separado, né? Até por questão de contabilidade, redes sociais, e tem um monte de coisa por trás que faz a gente trabalhar de forma separada, vamos dizer assim. Né? Ô, Jair, fala a verdade, o seu sócio é o Elon Musk. Né? Jair, seguinte então, para a gente entrar no assunto aqui, vamos pensar agora nas impressoras 3D, né? Como que eu que sou um leigo, sou da área da comunicação visual raiz, vim lá do pincel ainda, depois passei pela plotter de recorte, cheguei na impressão digital. Quando eu estou me acostumando ali com o laser, com a impressora de mesa ali, aí surge muito forte as letras 3D, né? E aí as impressoras 3D vêm ganhando, não só na área da comunicação, como em tudo no mundo, né? A impressora 3D vem ganhando um papel protagonista em todas as áreas. Como eu vou saber que uma impressora é legal para minha área? Como eu vou saber que ela não é? Vamos lá. Na comunicação visual hoje, primeiro que a gente até pode utilizar uma impressora 3D comum. Exemplo, uma Neptune 3 Max ou 4 Max que está R$ 4.000. Tem uma área de impressão de 40 por 40, pode ser utilizado? Pode. Mas quando a gente fala de comunicação visual, o primeiro fator é a área de impressão. Então, o cara quer fazer uma letra grande, de 60, 70, 90 centímetros. Então, você precisa, primeiro de tudo, ter uma área de impressão grande. E o segundo fator, que eu considero um dos mais importantes, que são pouco falado hoje, por questão de conhecimento, e às vezes não é muito divulgado por fabricantes de máquinas, que é vazão volumétrica. Se você está na comunicação visual com impressão 3D, não é nem porque essa palavra é meio difícil que você vai ter que fugir dela, mas é digamos assim, que uma obrigação a pessoa saber o que é a vazão volumétrica na impressão 3D.
E é isso que eu vou explicar um pouco aqui para vocês. Vamos pegar um exemplo. Você pega uma router CNC e você quer cortar uma chapa de MDF de 15 milímetros, uma fresa de 10. Você vai encontrar routers no mercado que ela vai cortar em 5 passadas e vai ter router que vai cortar em uma. Aquela que corta em 5, se você colocar nela uma velocidade bem baixa, talvez ela também consiga cortar. Mas as duas têm capacidades de corte diferentes. A fresa, a router que ela consegue em uma passada, ela tem uma capacidade de corte muito maior. Então, quando a gente pega algumas impressoras chinesas, um exemplo que é muito utilizado, tem várias empresas aqui no Brasil vendendo, são as Midga, não sei se eu estou falando o nome correto, tá? Midga ou Midga e as K8. Elas têm uma vazão volumétrica de 25 milímetros cúbicos por segundo. Então, uma máquina dessas, ela derrete no máximo 25 milímetros cúbicos de filamento por segundo. Ah, mas se você quiser colocar mais, ela não vai derreter o material. A extrusora dela vai começar a fazer um ruído, ela não vai despachar material. Se você pega uma Ender 3 hoje, que é uma impressora que você paga R$900, às vezes em promoção até menos, ela tem uma capacidade volumétrica de 12. Então, uma máquina de 1 metro, como que vai ter uma capacidade volumétrica somente de 25? Tem algumas máquinas nacionais que conseguem 30, 35, 40, mas isso não é o suficiente. E eu vou mostrar isso para vocês através de software. Tá? Não estou dizendo para vocês que uma máquina que tem 80 de vazão mais rápido. A gente vai fazer todos esses cálculos via software hoje. Então, a máquina que eu projetei aqui, a versão 1 dela, né, que agora a gente está fazendo algumas alterações, a gente consegue até 80 milímetros cúbicos de vazão. As próximas que a gente fizer aqui, a gente vai bater 100 a 120 milímetros cúbicos de vazão durante a impressão. Então, isso muda o jogo na comunicação visual em questão de tempo. Uma K8, que ela imprime uma letra em 8 horas, você consegue imprimir em uma máquina dessas, como a minha, por exemplo, em 1h30. Então, é importante a gente entender a questão de vazão. E é isso que eu quero mostrar hoje, através aqui do computador, do software de fatiamento, para o pessoal entender um pouco mais isso. Né? Mas aí, essa vazão vai dar produtividade para o mercado, né? E ela também vai dar volume no que diz resistência. Como assim a resistência, tu disse? Então, por exemplo, cada passada desse filamento que vai ter, ela vai garantir mais resistência ou não tem nada a ver? Então, tem alguns fatores que a gente tem que analisar. O primeiro, se você estiver utilizando na impressora 3D um bico de 1.2 milímetros, que é um bico legal de se usar, tem gente que utiliza até de 1.5, de 2. 1.2 como exemplo, e você faz uma passada de 0.8 milímetros, às vezes você vai atingir, não lembro de cabeça, daqui a pouco a gente vai ver isso, às vezes você vai atingir 80 milímetros por segundo, porque ela tem uma vazão mais alta. Se você pega uma K8 que tem uma vazão de 25, às vezes ela vai imprimir a 25, 30 milímetros por segundo. Por lógica, quanto mais devagar você imprimir, mais aderência você tem. Na prática, muitas vezes você imprime PETG a 200 milímetros por segundo e você não percebe uma diferença considerável a uma peça que você imprimiu 30 milímetros por segundo. Então tem a lógica, que é quanto mais rápido, menos aderência. Mas na prática, você não percebe assim uma perca considerável para dizer eu não posso imprimir dessa forma. Então aí, dentro de resistência, tem alguns fatores que a gente trabalha. Largura de camada, altura de camada e velocidade. Então, exemplo, em velocidade alta, com camada de 0.8, eu perdi aderência. O que eu posso fazer? Eu posso baixar a altura de camada e aumentar a velocidade. Eu começo a prensar mais, o material sai mais achatado. Então, por isso, que a impressora que eu desenvolvi hoje, por exemplo, de deslocamento, ela consegue até 1000 milímetros por segundo. Se a gente pega hoje uma Bambu, uma K1, que são as impressoras top do mercado, as mais rápidas do mundo que são vendidas hoje,
você vai ter a velocidade de deslocamento de 600. Como a gente conseguiu essa façanha, e tem alguns segredos no meio que envolve eletrônica, software, principalmente mecânica, né? Mas já aí, a questão dos bicos, a sua máquina vai vir com quantos bicos? A ideia é com as primeiras que saiu aí, a gente enviou com 5 bicos. As próximas aí a gente vai enviar com 10 bicos. Hoje, um bico grosso desses aí, cara, dura 3 a 6 meses, tá? E você paga consideravelmente pouco. Às vezes você compra... Mas os bicos, todos eles é uma espessura só, ou você está colocando espessuras diferentes nos bicos? A gente analisa cada caso, né? Então, exemplo, tem cliente que vai fazer só letra caixa e pede tudo bico de 1.2 milímetros. Agora, tem cliente que quer bicos menores. Varia de 0.8 a 1.5 milímetros. Então, a gente tem que entender o caso do cliente, o que é a preferência dele, né? Mas hoje no mercado está tendo o que de bico? Até 1.2 milímetros é muito fácil encontrar. Até 1.5 já é um pouco mais difícil. Acima de 1.5 a gente tem que reabrir. Mas eu não gosto de trabalhar com bico acima de 1.5 milímetros. Eu prefiro compensar isso com velocidade. Por quê? Porque quando a gente tem um bico muito grosso, a retração não funciona muito bem. Exemplo, a impressora está imprimindo aqui. Ela para, retrai o material e começa em outro ponto. Nesse deslocamento, por mais que a impressora utilize uma velocidade alta, o material começa a escorrer do bico. E quanto mais grosso o bico, mais problema de escorrimento você vai ter. Porque hoje você acertar uma retração com bico de 0,4 é fácil. Agora com bico de 1,5 para cima já é um pouco mais difícil. Então, assim, no que você já estuda, você que é o fabricante, qual seria o melhor bico aconselhado para o pessoal usar? A minha máquina foi projetada para ser usada especificamente, pensado em cima de um bico de 0,8 milímetros. Por quê? Porque você pode deslocar ele de um ponto ao outro da mesa de impressão sem deixar praticamente nada daquela bolha de filamentos correndo no bico. Mas, por questão de preferência, as pessoas preferem utilizar 1.2. E aí, via software, até 1.5 milímetros de largura de camada dá para emular, digamos assim, fazer... Na verdade, até 300% do diâmetro do bico, a gente falando em termos técnicos via software, mas na prática até 1.5 milímetros, 1.6 dá para a gente utilizar com qualidade de impressão sem mudanças significativas. A máquina que você já desenvolveu, né? Que ela já está usando, né? O pessoal já está aí, você já está vendendo ela. No caso, essa questão do seu bico aí, como você está falando, o pessoal vai sentir muito aquela teia de aranha, né? Passando. Isso, a mesa isso. É grande, né? Dá para você colocar, dependendo do que você vai produzir, 5, 6, 3, 8 letras. E ali, numa passada de uma para outra, o pessoal vai sentir aquela teia de aranha, igual como se fosse uma teia de aranha que fica. E quando ela volta para fazer a outra letra, que ela vai fazendo, como diz, um percurso em cada uma, quando ela volta, mesmo a temperatura ali deu uma esfriada, a aderência ainda fica top. Sim, mas com bico de 1.2 milímetros, que a gente tem utilizado muito aqui, em deslocamento, se o material estiver bem seco, a gente praticamente não tem problema com retração. A gente vê algumas impressoras no mercado que o pessoal, no final da impressão, tem que tirar a retração, os fiapos com estilete, cara. A gente evita isso, tá? Então, até bico de 1.2 milímetros, como ela consegue se deslocar aí, por segurança, ela consegue até 1.000, mas por segurança a gente dê 700, 800 no software, isso compensa muito, que não dá tempo desse material escorrer no bico, entende? Então, a máquina, além de ter a vazão alta, o fator que eu mais pensei no momento de fabricar ela foi minimizar ao máximo problema de retração com velocidade alta. Rapaz, eu tô doido para mim chegar aqui já, viu? Já tô. Olha aí. Eu vou ser o primeiro aí, porque eu vou te falar. Eu tenho uma Endezinha que eu comprei uns 2 anos atrás, de hobby, para brincar. Sim. Entendeu? E aí, você falando um trem desse aí, assim, já felicidade aqui na comunicação visual, velocidade, qualidade, tamanho da mesa. Você tá louco. Não, eu te digo sim que é incomparável, cara. Nas primeiras impressões que eu fiz na primeira aqui, eu falei, cara, o que é isso, cara? É a área de impressão aí de 1 metro. Assim, às vezes, tu não tem tanta coisa para colocar para imprimir, cara. Rapaz, eu vou ser um amante das suas máquinas. Eu vou comprar uma de cada tamanho para ficar brincando aqui, viu?
Olha aí. Juntamente com o pessoal de engenharia, a gente está conversando para fazer uma com cabine fechada aí para engenharia. Então, eu sempre falo que eu estou na comunicação visual fazendo um modelo de impressora 3D, mas o meu foco ele não é 100% na comunicação visual, porque eu sou o cara da impressão 3D. Então, inclusive, para chegar nesses detalhes da máquina que a gente chegou, eu tive que conversar e entender o público de comunicação visual. Inclusive, até a gente fez projetos aí para algumas empresas de comunicação visual dentro de projeto de impressora mesmo, que não cabe falar aqui no momento, né? Mas houve essa necessidade da gente entender a fundo qual que seria a real necessidade. A gente viu esse, digamos assim, buraco negro que é dessas impressoras chinesas, chegando com essa vazão baixa e deixando, cara, muito fiapo na peça, que é uma coisa assim que, para quem tem conhecimento, você olha, às vezes, você se assusta, assim, de tanto fiapo que tem na peça, né? Porque não é uma coisa normal, né? Então, trabalho para você tirar os fiapos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do chat aqui, e já pedi para o Jair mostrar a foto da máquina dele, pelo menos a foto, para a gente, para as pessoas já saberem sobre o que nós estamos falando. E aí, aproveitar o gancho aqui, para mandar a pergunta aqui do Leandro, aqui, Agamenon, né, perguntando se a sua máquina já tem o nivelamento automático da mesa, né? Leandro, primeiro eu vou responder no nivelamento, depois a gente compartilha uma foto. Além do nivelamento padrão que a gente tem, que ela lê a mesa aquecida e nivela, ela lê somente na área de impressão. Exemplo, você vai fazer uma letra de 20 centímetros, ela vai fazer um nivelamento somente na área da letra. Ela não tem necessidade de percorrer a mesa toda. E ela tem um nivelamento auxiliar, que os 4 cantos da mesa dela são, cada canto da mesa ela tem um motor independente. Então, exemplo, eu pego muito o exemplo da K8 aqui, porque é uma das impressoras mais conhecidas do mercado, tá? Exemplo, a K8 ela é uma mesa que ela tem molas no canto. Então, se um canto da mesa está mais alto, ela vai compensar por nivelamento. Mas aquele 1 milímetro, 2 milímetros da mesa, ela vai continuar dando uma torção na peça, fazendo com que a peça saia fora do esquadro. Muitas vezes imperceptível, mas esse problema ele existe. Então, essa impressora, antes de fazer o nivelamento na área de impressão, ela nivela os 4 cantos. Então, exemplo, um dos cantos da mesa está mais alto, mais baixo, ela vai nivelar os 4 cantos, e aquele canto que está mais baixo, ela vai fazer essa compensação, que a gente chama de nivelamento real. Então, o nivelamento automático dela, ele é mínimo, ele é somente para torção de vidro mesmo, que tem, tá? Às vezes, 2, 3 décimos aí em mesa de 1 metro, e é normal isso, por isso que a gente tem o nivelamento automático, né? Ó, deixa eu já engatar com outra pergunta aqui, que o vizinho do Satre aí já está perguntando aí. Primeiro, Satre, o Jurandir está falando que está agradecendo você para pôr o S dele aí na parte traseira, tá? Jurandir. Mas é um S de Satre, isso aí. E ele está perguntando qual que é o maior tamanho, né, qual o maior tamanho de letra que nós vamos conseguir tirar na sua impressora. Essa aí. Porque essa curiosidade é de todo mundo da área da comunicação. Essa aí eu vou responder o seguinte, depois o Jair complementa. Ô, Siqueira, a 3D, você tem a opção de fazer um Lego. Se você projetar a letra, você pode fazer ela vários pedaços e depois você pode colar os pedaços, tá? Então, aí é a sua criatividade e você poder conseguir modelar ela para fazer esses encaixes lá. Aí é com você. Aí eu passo a palavra aí pro Jair. Tamanho inteiriço, 1 metro. Mas uma coisa que ninguém fala, eu vou falar hoje aqui, com o objetivo de fazer o pessoal realmente entender tudo. Tem muitas pessoas que vendem máquina para comunicação visual e falam o seguinte, você pode imprimir o tamanho máximo da mesa, com PETG que não te dá problema. Quando você imprime por longas horas, às vezes você vai fazer uma letra grande, que ela vai ser uma letra, várias letras na mesa, essa impressão ela vai durar 8, 10, 15 horas. E durante a noite você tiver uma queda de temperatura, se a letra estiver muito próxima da borda da mesa, ela pode dar empenamento e dependendo da região, o cara perder 1 ou 2 centímetros de área de impressão. Mas área de aquecimento e área imprimível de impressão até 1 metro. Jair, então seria bom o cara ter um climatizador na sala dessa para manter ali sempre o mesmo padrão, né?
O filamento também pega a umidade ali, ele começa a dar problema, né? Sim, o filamento é muito importante, é uma das causas da teia de aranha hoje. Então, o cara que ele tem uma máquina para comunicação visual e tem PETG, cara, é quase obrigatório ter um secador. Aí na região de vocês aí para cima não é tão frio assim, às vezes nem precisa, tá? Tem muitos alunos aí de cima que não utiliza nada, não tem problema. Mas aqui na região sul, muitas vezes dá uma queda de temperatura, tá 15 graus com umidade lá em cima de noite. Então, é necessário, porque se você tiver umidade, vai começar a ficar as teias de aranha na peça, e às vezes o cara fica batendo cabeça, não sabe de onde que vem isso, né? É lá no... Jair, onde que você está? Você está no Paraná? Eu estou em Itapiranga, Santa Catarina, é o oeste de Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. O Leonel lá que é bom para ele, lá não tem jeito, lá chovendo ou não, não baixa dos 30 graus ali. Com certeza, até inclusive na live que o Leonel fez, ele falou de um filamento que ele é mais específico para comunicação visual, que vai chegar aqui no Brasil em breve, eu acredito, que ele é melhor até que o PETG. Eu esqueci o nome, tá? Mas tem um filamento ali que, na China, ele é muito mais utilizado do que o PETG, porque ele é mais fácil de imprimir até do que o PETG. Apesar que o PETG não é difícil, você pode imprimir em máquina aberta sem problema nenhum, mas esse material que ele citou é ainda mais fácil de imprimir, né? O Jair, se eu não me engano, a outra live que a gente fez com ele, ele comentou sobre esse filamento novo. Isso, exatamente. Até se o Leonel estiver assistindo, daqui a pouco eu coloco no chat. Viu, Jair, assim, uma pergunta de leigo, tá? Talvez, né, isso daí não tem nada a ver, mas eu vou perguntar. Tem como fazer com alguma coisa de material de PET de refrigerante? Tem como trabalhar com isso? Tem como. Tem um pessoal aí que pega as garrafas de refrigerante e recicla. Mas, veja bem, uma máquina dessas em 1 hora, aliás, em 3, 4 horas, no máximo, ela consome 1 kg de filamento. Que se você pegar um filamento da Closin 3D, que é aqui da minha região hoje, você paga no PETG R$ 75,00 o quilo. Então, não compensa para uma empresa fazer um filamento que ele é de garrafa PET. Compensaria para uma empresa se ela tivesse uma extrusora de filamento, né, e fizesse o próprio filamento. Para quem quiser dar uma olhada, tem o Alessandro Bosa lá no YouTube que ele ensina o pessoal. Eu acho que até tem algum projeto gratuito, que seria talvez uma ideia, né, mas eu não cheguei a fazer, então não posso opinar muito a respeito disso. Rapaz, aí, Jair, o Leonel respondeu aí embaixo, ó, PDS ou PCV? Isso, PDS, esse mesmo. Você tem o contato dele? Chama ele para fazer uma live aqui com a gente, velho. Você tem o contato dele? Posso passar o contato dele. Convidar ele para participar, que é legal isso aí, porque às vezes a pessoa quer reciclar, acha legal, mas igual você falou, depende muito do tempo. Às vezes a reciclagem, na comunicação visual, até para a gente aproveitar resto de acrílico, de acema, essas coisas, é complicado, né? Isso, exatamente. Tem um projeto aí que, assim, pensei em fazer, não está nada concreto ainda, que a gente conseguir imprimir direto com o pellet, né? Então, a impressora, ela puxa o pellet e vai derreter. O pellet, para quem não sabe, é aquelas bolinhas, tá? Que é derretido, né? E feito o filamento, que se paga hoje 25, 30 reais o quilo. Então, a ideia futura é a gente pegar uma máquina e incluir, né, esse pellet, né, original, digamos assim, diretamente na máquina para ser derretido e diminuir o custo de material, né? Mas aí a gente vai ter que estudar isso. E 1 quilo de filamento dá para fazer muita letrinha? Depende a espessura da parede da letra, isso muda tudo, né? Quanto de camada de base, por exemplo, fundo da letra. Ela vai ter 1 milímetro, vai ter 2. A mesma letra, ela pode pesar 1 quilo, pode pesar 5 quilos ou pode pesar 200 gramas. Sim. Então, a gente tem que analisar muito o que a área externa quer. Então, exemplo, a área externa, você vai fazer com PETG, se for um preto, por exemplo, que ele tende a aquecer mais, você vai ter que fazer com a parede de uns 3 milímetros. Então, isso que tem que ser analisado. Agora, se essa letra for para um ambiente interno, às vezes 1,5 milímetro de parede já vai ser suficiente. Tem tudo isso, né? Isso aí, Bruno, para você que já mexe com skate charta, 3D, seria muito bom para você aí, Bruno. Você já consegue projetar. E aí tem um curso lá do Max, do Leonel com letra caixa do zero lá, o Matheus. Rapaz, você pegando aqui lá em poucas horas que você fazer, Bruno, você sai fazendo letra caixa doidado aí. Exatamente. Pode falar. Eu até citei antes, falei, cara, eu tenho curso também, mas o meu curso ele não é direcionado para a comunicação visual.
Para o cara entender realmente, a gente fala de umidade no filamento, a gente mostra, olha, esse aqui é um teste antes de você tirar a umidade do filamento e um teste depois. Então a gente meio que prova isso para o cara entender, senão a pessoa não entende. Mas o do Leonel, ele entra muito na parte especificamente de letra caixa, cara. Você quer aprender a colocar um LED, alguma coisa, por exemplo, você vai aprender no curso do Leonel, né? Isso que é o importante, né? Eu posso ter perdido aqui na live, deve ter essa informação já, um equipamento de entrada aí para quem, né, começar na impressão 3D. Quanto que está custando? Depende, na impressão 3D no geral ou mais voltado para comunicação visual, você fala? Vamos dizer assim, para fazer umas letrinhas pequenas mesmo, assim, uma área pequena, né? Hoje você tem máquina aí, se você pega uma Ender 3 V3 SE, por exemplo, você encontra até por R$ 1.300. Hoje, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, por exemplo, você fala assim, ó, eu quero um iPhone das impressoras. Aí, ó, essa aí, ó. Isso, não, mas R$ 1.300 você encontra um modelo atualizado. Esse modelo é antigo, dos 5, 6 anos atrás, tá? Assim, modelo, a V3 SE hoje tem uma velocidade até 250 milímetros por segundo, por exemplo, de impressão, tá? Mas se você tem, assim, um pouquinho mais de dinheiro, e você não quiser se estressar muito, exemplo, você quer colocar uma impressão fazer, e você quer sair de casa e viajar, eu recomendo você comprar, por exemplo, uma Bambu. Tem as Bambu aberta, hoje, que são, eu considero, uma das melhores marcas que tem, porque os caras são muito minuciosos na montagem. Então, principalmente questão de primeira camada, que é muito importante, é uma impressora excelente. Você vai pagar na faixa de R$ 3.500. Agora, se você quer uma impressora, né, que ela tem uma área de impressão de 40 por 40, por exemplo, tem as Neptune 4 aí que vai te atender, que o pessoal de comunicação visual pega muito. Eu digo que é o que mais pega por causa da faixa de valor e entrega um resultado legal, né? Vamos colocar aqui na tela aqui, ó, a impressora que o Jair ele está produzindo, né? Você pode falar mais, né, sobre isso, né, Jair? Então, essa aí é a impressora que a gente fez, agora a gente está fazendo, como eu estava mencionando, né, outro dia com vocês que eu estava conversando, a gente está fazendo algumas mudanças, digamos assim, para ela ficar mais minimalista. Exemplo, a gente está tirando o USB da frente, cara. A gente vai colocar atrás do painel. Então é coisinha pequena assim que a gente está atualizando ela nas próximas versões aí que a gente está fazendo, mas basicamente é essa impressora aqui. Na próxima live a gente vai mostrar ela imprimindo, tudo certinho. Esse LED da frente, quando você desliga a luz, ele fica aceso. Questão assim para chamar atenção, sabe? E a mesa dela desce. Então a gente retira todo aquele peso que exemplo, K8 e outras impressoras têm ali no eixo X. Com isso, juntamente com a programação, com a eletrônica, com a mecânica, a gente tem um ganho assim absurdo de velocidade de impressão, que hoje você não encontra uma máquina para comunicação visual que consiga imprimir com qualidade boa acima de 150 milímetros por segundo. Não existe no mercado isso. A profundidade dela vai até quanto, Jair? A atualização da V2 que a gente está fazendo agora é até 150 a 160 milímetros no eixo Z. Vai dar lá os seus 15 centímetros. Você pode fazer uma letra até 15 centímetros. Exatamente. Aí e por um de área. O Leonel me falou outro dia assim, ó, seguinte, ó, 15 centímetros de altura é possível fazer um pirulito. Eu falei, cara, não sei o que é isso na comunicação visual, mas a gente vai fazer a máquina com 15. O que é, não faço ideia, cara. Hein, Bruno? Outro detalhe que você vai gostar muito, quem participa lá do curso lá da letra 3D é o Flávio? Não. É Flávio, né? Flávio da 3D. Isso. Sim. E um detalhe, rapaz, a 3D, galera, é o seguinte, consegue te trazer dois benefícios. Ela trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Não tira férias, só quando estraga, né? Mas uma máquina dessa, o que ela estraga é trocar o bico, que com o tempo, o filamento, queira ou não, ele tem metais, né? Ele vai abrindo o bico, né, Leonel? Desculpa aí, Jair. Então, são coisas que você consome como a gente tem nas nossas máquinas. Só uma correção. Metais não tem, mas eles têm o que a gente chama de aditivo. Muitas vezes esse aditivo, que é para melhorar a adesão, melhorar a qualidade de impressão, a gente não sabe a origem. E corrigindo o que eu te corrigi,
quando o filamento ele tem alguma coisa da pigmentação que tem chumbo dentro, ele pode ter alguma coisa de metal, talvez foi isso que você quis mencionar, que eu acabei te corrigindo, mas eu não sei dizer a quantidade, tá? Mas o PETG é um material que ele não é muito abrasivo para o bico, então é bem tranquilo para fazer impressão com PETG. Então, galera, essa questão da 3D, e outro detalhe, você consegue criar coisas que nem na Halter, nem na laser a gente vai conseguir fazer. Então, a 3D, ela te dá inovação, criatividade. Por causa então, do assim, desperdício de material, né? Também. Então, assim, você pode eliminar até o acrílico. Você pode fazer tudo na 3D. Você pode fazer o corpo da letra e você já pode fazer a frente da letra com o acrílico, ou com a própria 3D, eliminando o acrílico. Só um detalhe que a 3D ela não consegue deixar o material transparente, vamos por assim dizer. Então, muitas vezes, quando o pessoal quer um efeito, né, ele faz a letra em si, a parede dela, na impressão 3D e coloca um acrílico, por exemplo, um fumê, um acrílico colorido na frente para dar esse efeito com a luz. Mas quem manja muito disso aí é o Leonel. Eu nunca fiz isso, na verdade. E também, né, Jair, a questão do tempo também, né? Sim. Porque cortar um acrílico no laser é muito rápido. E eu não sei como que isso vai ficar no futuro, mas o que a gente tem visto muito é o pessoal construir o fundo e as paredes da letra e fazer o fechamento com o acrílico. Isso você ganha produtividade, né? Exatamente. Pelo fato das 3D ainda, que não é o caso da sua, porque eu estou vendo que a sua 3D ela já está ganhando velocidade, né? Na hora da produção. Sim. Mas mesmo assim, a capa de acrílico, além do efeito diferente do acrílico, ainda você ganha produtividade, porque quando você está cortando o acrílico lá no laser, lá você já está colocando outra peça na máquina 3D para produzir, né? Mas essa questão, Sérgio, é a questão de quem não tem laser. O cara já pode fazer a letra completa. Sim, não, é uma opção, né, Sátia? É uma opção. Como é uma opção, assim, a gente pode pensar da seguinte maneira em comunicação visual, porque a gente tem várias máquinas e as mesclas dessas máquinas é que vão dar os produtos que que tem a nossa cara, que tem a cara da empresa. Então, por exemplo, você tem uma Halter e tem uma impressora 3D, mescle essas duas. Você tem uma Halter, você tem uma UV e você tem uma impressora 3D, mescle as três, isso vai dar um produto diferente lá no final. Então, é sair dessa mesmice de sempre fazer igual e criar um produto que seja, não falo exclusivo, mas que dentro de um raio de atuação, você domine e tenha uma autoridade sobre ela. Né? Então, eu acho que a impressora 3D é mais um equipamento que vai agregar no diferencial da sua empresa. Então, quando as empresas de comunicação visual passam a descobrir isso, passa a ter um plus no mercado, não fica mais vendendo sempre a mesma coisa e brigando no preço ali, né? Sem falar que hoje você contratar uma pessoa para mexer dobrar lá inox para fazer uma letra, cara, é muito difícil. Você não vai se tornar cada vez mais raro isso, né? A tendência, né, Jair? A tendência é que as empresas de comunicação visual invistam o máximo possível em equipamentos para diminuir a quantidade de mão de obra. Exatamente. Então, se você conversar com 10 pessoas da área da comunicação visual, dos 10, 9 vão falar que está com dificuldade de ter mão de obra especializada. Então, isso é uma situação que tende a mudar aí no futuro com a mecanização, né? Essa aqui foi toda feita na máquina. Tá dando para vocês verem a qualidade aí, ó? Sim. Então, assim, igual eu falo, é a criatividade. Eu vou pegar o outro aqui. O Sattler não mostrou ainda os bichinhos que ele faz, os dinossauros, os bonequinhos, esse ele não mostrou ainda, tá? Esse é pro filhote. Essa aqui, o que o Sérgio está falando. No caso, o acrílico, né? Isso. Então, ele vem aqui, o acrílico, realmente, a velocidade
É muito grande. Aí no projeto que vocês fazem uma cavazinha aqui, ó, para ele não entrar para dentro. Ele prende aqui. Então a velocidade de você montar, ó, tá montado. Acabou. Olha a velocidade. Então, assim, vocês eliminam mão de obra, velocidade, 7 dias, 24 horas, o ano todo, só vai parar com 2 detalhes, que eu acredito que o Jair pode falar alguma coisa. Falta de filamento, para você não perder a impressão, a máquina para. E eu conversando com o Jair, ele me falou uma coisa que eu achei fantástico na máquina dele. Ela não perde material, ela consegue manter. Se ela vê que ela está acontecendo alguma coisa, ela para também, se tiver com algum problema. Isso, ocorreu um entupimento de bico, por exemplo, o que acontece muito. No final do rolo de filamento, a maioria dos rolos de filamento vem com nó. Então, o pessoal, quando está bobinando ele, quando coloca esse filamento no rolo, eles amarram a ponta para ele não soltar. Então, o que acontece com um sensor de filamento normal? Ele detecta a falta de filamento e não a continuidade do filamento. Então, no final do rolo, quando esse filamento ele está amarrado no rolo, a impressora vai tentar mandar material, não vai sair nada do bico, e para o sensor tem filamento. Então, a nossa máquina utiliza um sensor, que é um sensor com encoder. Literalmente, tá? É como se fosse uma rodinha que o filamento ele corre em cima, e quando faltou filamento, exemplo, o final do rolo ele trancou, se tem um nó no filamento, ou se houver um entupimento de bico, e esse filamento ele parou de vir para a extrusora, a máquina ela vai pausar a impressão e esperar uma interferência para continuar. Isso muda muito porque até hoje eu não vi isso em uma máquina para comunicação visual, né? Então aí, galera, igual eu falo para vocês, o Jair está projetando uma máquina realmente industrial, né? Eu não sei como é que está a sua demanda, Jair, de venda, mas aí eu vou te fazer uma proposta indecente, você fala que sim ou não. Vamos analisar para ver se dá ou não. Quem tiver seguindo o canal e tiver o aplicativo OS Gênios instalado, o Sattler vai dar uma impressora de graça. Não, de graça não, ele vai dar desconto. Aí você depois escolhe o desconto na próxima live, você anuncia aí o valor da máquina original, e se realmente Sim. quem estiver seguindo o canal e com o aplicativo OS Gênios e fazer o pedido lá pelo OS Gênios lá que eu vou liberar acesso para você 0800 para você ser indústria lá dentro, aí o pessoal fazendo o pedido por dentro do aplicativo, você vai dar um desconto para o pessoal que comprar sua máquina. Com certeza. Você pediu para fazer a inscrição, eu acabei esquecendo, mas eu vou fazer hoje à noite, amanhã eu vou fazer. Então, galera, quem quiser comprar uma máquina, e prepara, porque a fila vai ser grande, viu? Que a máquina dele, pelo que eu conversei com ele, eu tô com o Jair conversando já tem uns dias já, galera, e o que eu perguntei para ele, eu fiquei assim de queixo aberto. Eu falei que a minha já tá lá no forno para vir para cá. Isso aí. Lembrando, tá? Só fazendo um adendo aqui que é importante. Essa questão do sensor de filamento que eu mencionei não é uma invenção minha. Tem umas outras máquinas mais avançadas no mercado que utilizam um sistema similar. Então, a gente, principalmente na impressão 3D hoje, a impressão 3D ela evolui muito. Você pega uma router CNC, cara, você... Sim, o cara vai fabricar uma máquina em casa e tem um Mac 3 que parece que é do ano 1995, por exemplo. Na impressão 3D, em 6 meses, cara, muda muita coisa. Então, isso permite que a gente pegue muita tecnologia pronta do mercado hoje e a gente adapte essas tecnologias e com a programação a gente inclui elas da melhor forma na impressão 3D, numa impressora 3D. Jair, eu vou fazer outra pergunta aqui, que o pessoal tem como que funciona as duas cores. No curso lá do Matheus, lá, do Flávio, do Leonel, ele ensina até a camada onde você quer trocar as cores, a máquina para aquela coisa toda. Na nossa conversa já me adiantou que as suas máquinas vão vir com dois filamentos de cores, né? Isso, é uma adaptação que a gente está fazendo nessa máquina minha. Eu já fiz para outras empresas, então às vezes o pessoal pergunta, o Jair está fazendo a máquina agora. Mas, cara, é tudo coisas que eu já utilizo nos últimos 3, 4 anos em empresas. Exemplo, uma correia de uma impressora 3D. A gente não está utilizando qualquer correia, tem uma marca específica que a gente utiliza. Então, Bruno?
Ah, tinha falado alguma coisa? Não, sim, é que tinha travado para mim. Achei que tinha travado, mas eu que travei. Tá. Consegue me lembrar onde que eu estava? Eu me perdi. Você estava falando dos 2 bicos, né? Da questão Isso. que você já usa, já tem 4, 3 anos que você fabrica a máquina para o pessoal, né? Isso. Eu já fabriquei projetos de outras máquinas que estão no mercado com 2 cores. Mas essa nossa, ela tem um routine que a gente chama de direct. Então, a troca de filamento, ela não ocorre especificamente no routine dela. Ele ocorre fora. Então, é uma coisa que a gente está fazendo. As próximas que eu despachar aqui já vão com isso. Mas até então, a gente não tem máquina no mercado com as 2 cores. É uma coisa que a gente está inserindo agora. E sim, através do software, você escolhe a camada e você pode fazer a troca de cor. A máquina vai pausar nessa camada, né? Ou ela vai trocar automático de cor. Então, ela vai parar naquela camada, vai puxar um filamento, vai inserir o outro e vai continuar a impressão, né? O Leandro aqui no nosso chat, ele está fazendo uma pergunta, eu vou passar para você. Ele tá perguntando se existe a possibilidade de fazer filamento de fibra de carbono para produção de prótese. Leandro, sim, hoje exemplo, a empresa 3D Prime aqui no Brasil, você encontra o PETG com fibra de carbono deles. Por ser um PETG, assim como existe em PLAs também, mas eu recomendo o PETG, você pode utilizar qualquer impressora 3D para imprimir, com 2 recomendações. Primeiro, que como ele utiliza uma temperatura de impressão um pouquinho mais alta que o PETG normal, que você tem uma garganta ao metal. Então, se você tiver, a maioria das impressoras no mercado, você consegue comprar isso facilmente e barato, tá? E o segundo requisito, que é o mais importante, tá? É você ter um bico de aço endurecido, porque o filamento com fibra de carbono, tá? Ele como é que é o nome? Me fugiu o nome agora, mas ele corrói o bico. Então, se você utiliza um bico comum de latão, ele vai dilatar muito facilmente esse bico, de forma que quando você imprimir um rolo de filamento, às vezes você vai ter que trocar mais de uma vez aí o bico. Então, você utiliza um bico de aço endurecido. Muito fácil, cara, não tem muito segredo, esses 2 requisitos aí, o resto é bem fácil de fazer. É o aço puro, né? Tem que ser um bico, né? Igual a guilhotina de gráfica, ela vem com ferro, depois ela na ponta ali onde corta mesmo, é um aço mesmo ali. Isso, eles fazem um tratamento para o bico ficar temperado, vamos dizer assim, né? A questão da 3D, galera, eu venho acompanhando a 3D há muitos anos atrás, entendeu? Assim, hoje em dia tem gente fabricando casas com 3D, já tem 3D comestível, que a gente tem aí a empresa que, né, maiores aí do Brasil, né, que fabrica, né, está fabricando carne, né, produtos. Temos de resina, argila, o pessoal já está fazendo peças de argila com argila. Então, assim, chocolate, tem de tudo. Vocês vão imaginar aí, a criatividade do pessoal aí com a 3D é gigantesca. Eu diria... projetos para você comprar a máquina e comprar o projeto e já construir os móveis na sua casa com a 3D, pra você ter uma ideia. Eu diria hoje que eu considero, tá? Isso é opinião minha e talvez eu esteja errado. Mas que eu considero 2 das maiores tecnologias que estão em evolução hoje, eu digo todo dia, inteligência artificial e impressão 3D, cara. Hoje nada, eu não consigo achar mais nada que esteja evoluindo tanto. Terceira, drone. Olha aí. Mas não tanto quanto a impressão 3D, cara. Eu acho que não. Minha esposa não pode ouvir essa live, não. Senão ela vai fazer eu comprar uma impressora 3D para ficar fazendo móveis em casa. Eu vou parar de trabalhar. Já não para de trabalhar na comunicação visual? Eu vou mandar uns vídeos para ela, tá, Sérgio? Não, manda não, pelo amor de Deus. Ô, Jair, outra pergunta também do chat aqui. O pessoal está muito curioso de saber, assim, o custo de uma máquina dessa, o valor de uma máquina dessa, né? Porque eu acho que a gente vê muitas máquinas 3D, mas as máquinas pequenas, essas máquinas de entrada. E uma máquina como essa sua, ela é uma máquina que já está mais no nível profissional. Qual seria o valor de um equipamento desse hoje? Então, as que foram vendidas até agora foram selecionadas
algumas pessoas em específico, né, que a gente ofereceu, algum desconto, alguma coisa, mas as próximas aí que a gente vai fazer, eu vou fazer somente com revenda. Eu, Jair, se a pessoa vir comprar diretamente comigo, eu não vou ter a máquina para vender, eu vou ser somente fabricante. Então a ideia é a gente pegar, por exemplo, vocês, tá? Ou a Closin 3D, que aqui são meus vizinhos, aqui 200 quilômetros daqui. A gente pegar a máquina, mandar para eles colocar na loja deles e eles fazer a venda e o despacho dessa máquina. O valor final a gente não tem definido ainda, mas eu imagino que gira entre 30 e 34 mil. A gente não tem esses valores 100% definido ainda. Aí, Bruno, nós vamos revender essa máquina aqui na nossa região, né? Tô dentro. Achei interessante. Precisar, nós estamos aqui, hein, ó, Jair? Com certeza. O pessoal tá pedindo o Instagram aí. Eu vou... Instagram, vou mandar o Instagram aqui pro pessoal aqui na tela. Isso, coloca ali. Ó, galera, eu vou adiantar uma coisinha para vocês, tá? Eu tô em negociação com o Jair, eu vou ser o representante aqui, viu? Isso aí. Vocês vão comprar direto comigo aqui. Então, até inclusive a questão, isso vai ajudar muito a gente na questão de peças também, tá? Então, exemplo, a máquina danificou, sei lá no Mato Grosso, é que perto da pessoa tenha todas as peças necessárias para a máquina, né? Então a gente começa a descentralizar as coisas e não focar em um lugar só, né? Galera, o que eu conversei com o Jair, eu sou um leigo na 3D, apesar que eu tenho aqui, né, união de brinquedo mesmo, para lazer, né? Mas quando eu conversei com o Jair, assim, foi amor à primeira vista. Eu falei, acabou. Eu já falei, eu quero ser representante, eu quero a máquina, e não vou pegar os modelos dele, ter todos os modelos aqui para vender para arquiteto, para vender para tudo. E quem quiser vir aqui conhecer o show... É o amor à primeira vista com a máquina, né? Com a máquina, né? Vamos mandar uma para vocês, sem compromisso, para vocês testar e dar o feedback para nós, cara. Aí, ó, legal. Tá vendo? O Bruno vai fazer a empresa crescer, que ele não quer crescer, Jair. Agora ele vai ter que crescer na marra. Não, mas uma 3D ali para fazer umas letrinhas internas ali seria muito bem-vindo, hein? Sim, com certeza. Oh. Se vocês me permitem, assim, que vocês quiserem, a gente faz uma breve apresentação aqui do software. Às vezes o pessoal acha que é muito difícil, por exemplo, e eu digo que na impressão 3D, na comunicação visual, tá? A impressão 3D ela é muito fácil. Então, quando você pega um bonequinho para fazer, exemplo, você vai fazer um bonequinho desse aqui, um chaveirinho desse aqui, ele é muito mais difícil de você fazer, principalmente numa Ender, você vai sofrer 10 vezes mais do que você fazer uma letra caixa. Compartilhar a tela aí, Jair, que fica mais fácil? Sim. Foi? Foi. Vamos lá. Então, estamos aqui com a Bíblia da comunicação visual, né? Todo mundo tem Corel. Então, a maioria das letras, não todas, tem algumas que você vai ter que fazer algum relevo, algum encaixe, alguma coisa, e você vai precisar de um SketchUp, por exemplo, ou outro software que no curso do Leonel vocês aprendem. Mas pegando como exemplo o CorelDRAW, você tem uma letra, tudo que você vai fazer é exportar essa letra em um formato SVG. Então você exporta ela, não, para vocês verem assim que não é o bicho de 7 cabeças, tá? Exportou como curvas aqui, a partir desse momento você já tem um arquivo que você consegue estar utilizando para fazer uma letra. Você vai vir aqui na área de trabalho, SVG, vai puxar essa letra para cá, vai definir a altura e vai fatiar. Basicamente é isso. Claro que por trás disso aqui tem algumas coisas, tá, que você tem que aprender. Exemplo, altura de camada, largura de camada, tudo isso a gente tem, quando a gente oferece a máquina, a gente tem o meu curso que vai junto, tem tudo isso aqui, tá? É só fazer que o cara aprende mesmo, e tem o nosso suporte também, tá? Então, basicamente, seria algo para você fazer algo simples na comunicação visual, você fazer isso aqui. Às vezes o pessoal acha que precisa aprender a modelar, por exemplo, ou fazer outra coisa, e não precisa saber modelar, porque para os slicer, que é o fatiador, tá? Seria como se fosse o Aspire aí com máquina CNC, ele já te oferece essa facilidade aqui. Lembrando... Galera, e essa questão aí da letra,
só voltando lá para vocês terem ideia, a vantagem da 3D, dela ser rápida para a gente, é porque você não faz o preenchimento dentro da letra. Né? Então, quando você vai fazer o preenchimento, mostra aí para eles aí, Jair, um preenchimento, só para eles terem ideia. Aí você tem várias formas, né? Diagonal, colmeia, cruzado, aí tem vários desenhos aí dentro para dar resistência em peças, tá? Isso, mas no nosso caso é só nas paredes. Exemplo, você tem essa letra aqui, você tem o quê? Você tem o fundo dela, que é o que está em roxo aqui, e você tem as 3 camadas aqui, tá? De 1,2 milímetros, que vão totalizar 3,6 milímetros de espessura. Então, isso aqui é excelente, cara, para você fazer uma letra externa. E aqui na frente você tem como fazer, através do software, de forma bem fácil aqui, um encaixe para você colocar um acrílico em cima. Mas agora, tá? Exemplo aqui da K8, né? Que a K8 é bem demorado para imprimir. Uma letra dessas aqui, ela demoraria 6 horas. Agora, se a gente pega a nossa impressora aqui, que tem a V1, né, que saiu com 80 milímetros cúbicos, mas a gente está fazendo alteração para 100 a 120, pegamos como exemplo 80 milímetros cúbicos, tá, de vazão, a gente consegue fazer essa letra aqui em 2 horas. Então, com a atualização que a gente vai fazer, a gente consegue ter 1 hora e pouquinho. Mas agora, se a gente não quiser fazer essa letra externa, a gente quiser fazer ela para um ambiente interno, eu posso deixar, por exemplo, somente com 2 paredes. Então, ela pode ser mais frágil, porque ela não vai ser submetida a um calor intenso como uma área externa. Então, 1 hora e 47 para você fazer uma letra desse tamanho, por exemplo. Isso aí, já responde até uma pergunta aqui do João do Neon, aqui, que ele estava perguntando se essas letras só daria para ser usado interno, se não poderia ser usado externo também. Não, ela pode ser usada para externo também, mas externo geralmente o pessoal faz com 3 milímetros de espessura de parede, tá? Mas quem é especialista nisso aí é o Leonel, como eu sempre menciono aqui, e às vezes, tá, eles ainda fazem algum tipo de acabamento, né, com verniz com proteção UV, para que essa letra não se desbote ou não degrade muito facilmente com o tempo. O que vale fazer um adendo aqui, né, Jair, que nós vamos ter uma outra live na semana que vem para mostrar as questões das máquinas e depois, na outra semana, uma outra live com o Leonel aqui, que ele vai tirar essas dúvidas. Então, nós vamos guardando essas dúvidas aqui na manga, porque o Leonel, gente, para quem não assistiu a live que tem aqui no canal passado, ele é um especialista em produção da letra. O Jair é um especialista em produção da máquina. Né? Isso. Então, a hora que juntar os dois aqui na live aqui, daqui 2 semanas, então nós vamos poder tirar informações do Jair sobre a máquina e do Leonel sobre a produção de letra. Estou errado aí, Jair? Não, é isso mesmo. Inclusive, essa dica aqui do verniz, eu peguei com o Leonel em algum vídeo dele, tá? Eu não sabia. Então, tem muitas coisas para a área externa que são detalhes pequenos que somente com minhas instruções não vão ser possível tirar todas as dúvidas. Então, o Leonel entra muito nesse detalhe porque ele tem experiência com letras para comunicação visual. E como cada nicho, a gente tem aqueles detalhezinhos que a gente precisa pegar. Então, e outra coisa, tá? Aqui nós estamos passando as dicas aqui, mas, por exemplo, tanto o Jair quanto o Leonel têm cursos específicos para isso. Então, o Jair, um curso mais técnico, né, sobre as questões técnicas mesmo, de máquina, de filamento, coisa assim. Eu, Leonel, nós vamos apresentar bastante isso, ou quem quiser já se antecipar, volta na live aqui que tem o Leonel aqui, na aba ao vivo aqui, e assiste lá, porque ele tem curso também sobre isso, então quem quiser estar se antecipando, ou já tem uma máquina 3D e quer se aprofundar, não perca tempo, pega o contato do Leonel e entre em contato com ele. E não deixe de acompanhar aqui, na segunda-feira que vem, a continuação dessa live, e na outra, a junção, né, dos dois experts no assunto, que é o Leonel e o Jair. Isso aí. Então, exemplo aqui, a gente colocou 4 letras com 70 milímetros de altura, tempo de 7 horas mais ou menos. A gente pega aqui voltando ao exemplo da K8, né, que ela tem uma vazão super baixa, você levaria nessa letra aqui 20 horas e 19 minutos. Então, isso muda muito, porque o pessoal acaba, às vezes, vendendo K8 aí a 30 mil reais, o pessoal opta por ela por questão de 2, 3 mil reais, mas no final das contas não vale a pena.
Sem falar também da questão de software, né? Que você tem que passar tudo por pendrive, tem essas questões que hoje a gente trabalha com tudo online, né? Então, tudo Wi-Fi para você fazer. Geralmente você fatia aqui, quando a impressora está conectada, aqui no canto do fatiador, já tem um botãozinho que você clica e já envia esse arquivo diretamente para a máquina, né? Essa área aí de base, ela tem 1 metro por... Olha, eu acho que é 1 metro esse aqui. Deixa eu ver. Não, 950 milímetros no X por 1000 no eixo Y. Essa aqui. Legal. Então, esses são os tempos para produzir uma letra, 4 letras nessa área aí. Isso, na versão aqui da máquina que a gente tem hoje, mas a gente está fazendo algumas mudanças para V2, que vai diminuir o tempo de impressão em uns 30% mais ou menos, tá? Então, 4 letras dessas aqui, com 2 paredes, totalizando 2,4 milímetros de parede, 7 horas e 12 minutos para fazer, mas com a V2 a gente consegue em torno de 5 horas e pouquinho, mais ou menos. Ótimo. E quando a gente fala de hora, né, Jair, eu acho que, assim, vale a pena ressaltar que, como o Sattler falou lá no começo, essa é uma máquina que você vai pôr para operar e ela vai fazendo a impressão e você não precisa estar ali em cima da máquina. Lógico, toda máquina tende a ter um olhar, né, de vez em quando, ver se está funcionando, tudo mais. Sim. Mas ela não é uma máquina que você precisa ficar 100% em cima dela, né? A gente coloca uma câmera nela, a pessoa pode acompanhar pelo celular a impressão. A câmera USB, né? Aí, mais uma vantagem. Uma coisa que eu estou vendo na sua máquina, que a gente vai ter que ver com os fabricantes aqui no Brasil de filamento, pensar em fazer uma bobina de filamento maior. Porque a máquina, você tá doido, ela come filamento adoidado. Você ainda vai melhorar a velocidade dela, então você tá louco. Essa de 1 quilo aí não resolve nada, não. Não, exatamente. Teria que ter uma bobina de uns 5 quilos aí, né? Mas eu creio que com a 3D Lab aí, que é uma das maiores fabricantes aqui do Brasil, não seja difícil da gente conseguir algo nesse sentido aí, tá? Rapaz, quando colocar essa máquina... Ô, Sato, mas também tudo é uma questão de adaptação do mercado, porque até então as máquinas que tinham no mercado, elas não eram direcionadas na área como o Jair está fazendo, tá? Então, por exemplo, o fato da gente criar um mercado, um nicho de mercado novo, que é a produção de letra, você pode ter certeza que é questão de tempo para esses rolos ficarem maiores. Porque a máquina está passando de máquina de hobby para uma máquina de produtividade, né? Exatamente, até inclusive a 3D Lab já está trabalhando aí em questão de, digamos assim, afinação do PETG para comunicação visual, tratamento aí de proteção ultravioleta, UV, né, nos filamentos. Então, não sei o quanto que estão trabalhando nisso, mas estão trabalhando alguma coisa nisso. Então, o rolo maior, eu creio que não seria nada difícil da gente falar com eles e conseguir, né? O que eles vão questionar às vezes, né, a questão que ela vai pegar... né, umidade para ficar dando aqueles carocinhos, né, na impressão, né, vai dando aquela deformaçãozinha, né, às vezes eles vão comentar isso, né, mas ele tem recursos para isso, né, para a gente melhorar. Sim, aí tem como a gente trabalhar nisso daí. O pessoal já está colocando aqui, ó, que já tem rolo de 4 quilos, que está chegando rolo de 2 a 5 quilos, né? As cores, o pessoal perguntou das cores. Depende muito de fabricante para fabricante. Eu vou citar 3 aqui. 3D Lab, que é uma fabricante nacional, 3D Prime e a Closin 3D, que é aqui de Santa Catarina. Closin 3D é um dos que tem os melhores preços. Os filamentos deles são importados. Se o pessoal teve problema, eu trabalho no suporte avançado para eles, eu resolvo. Então, eis mais uma questão boa aí. O Leonel tá falando aí, ó, que isso resolve lá. Jair, já falei aqui com a Alessandra aqui já, ele falou que já vai ver a agenda. Eu estou tentando encaixar ele na última live sua. Olha aí. Já emendar tudo junto aí para o pessoal ter um pouco mais sobre filamento PET, né? Sim. De reciclagem. Ele falou que vai ver a agenda dele lá para ver se consegue encaixar lá para ser depois da última live sua. Galera, vão ser 3 lives incríveis ainda com essa outra aí para vocês conhecerem um pouco de fabricação caseira, né? De reciclagem.
Isso aí. O Alessandro Boss aí é a pessoa certa para tirar qualquer dúvida nesse sentido. Eu só acompanho os vídeos dele, mas nunca cheguei a fazer nada do tipo, né? Rapaz, eu vou fazer um convite pro Flávio, ele já participou com a gente, o Flávio, o Matheus e o Leonel, depois da virada aí, ver se eles vêm também fazer uma live com a gente para ficar tudo sequencial ali, umas 5 lives sequenciais ali sobre isso, que aí já vem e fala do que está acontecendo, que eles estão bem por dentro aí, mostrar os projetos aí de design, né, deles aí com as letras. O pessoal Sim. tem ideia o tanto que a 3D está crescendo. Galera, vou ser sincero para vocês, vai no banco, pega dinheiro, divide, a máquina vai se pagar. Com o curso do Leonel lá, Matheus lá e o Flávio, em 15 dias vocês estão fazendo muita coisa. Agrega muito, cara. E um detalhe, qual o grande problema da comunicação visual? Qualquer área, supermercado, tudo, mão de obra. Então, se você já faz o CorelDRAW, igual ele mostrou ali, o Jair já mostrou no CorelDRAW, quem faz o SketchUp, então, vai embora. Não tem dificuldade. Corel e os dois aí, vai embora. Muito mais... Não digo que é mais fácil, são diferentes, porque às vezes você vai querer fazer uma letra, por exemplo, através do fatiador é possível você colocar furo lateral, exemplo, numa letra. Mas no SketchUp é mais fácil você fazer aquela letra daquela forma, tudo prontinho. Então te corta caminho nisso, né? E aí, pessoal? Alguma pergunta mais aí pro Jair aí, quem tiver aí no nosso chat aí que quiser falei pro Sattler. Falei pro Sattler antes da live, falei, ó, vou agregar no que eu consigo, não sou de falar muito, mas o que você tiver de dúvida de impressão 3D, eu posso estar ajudando. Ó, mas bem bacana. E o pessoal aí que está aí, compartilha a live aí para a maioria da área da comunicação visual, que eu acho que é um negócio bem legal. No passado, Rogério, eu cheguei a ver alguns vídeos, mas de fora do Brasil, com equipamentos grandes, né? E eu me perguntava muito porque o pessoal ainda não tinha investido nesse tipo de equipamento. Mas, assim, o que eu via lá de fora era pessoas que miravam a área da comunicação visual mesmo. Máquinas maiores com profundidades pequenas, né? E a gente está vendo isso chegar no Brasil agora com uma força, né? Você está fazendo isso, né? Está mudando, virando a chave aí. Exatamente. Então, a gente sempre, né, em qualquer ramo, eu acho que a gente tende a seguir uma tendência. Muitas vezes, quando uma coisa é tendência na China, por exemplo, uma pessoa ela tenta fazer sozinha aqui no Brasil, é um pouco mais difícil. E a impressão 3D na comunicação visual hoje no Brasil, eu digo assim que está chegando em peso, tá? Então, quando a gente está num momento de virada de chave como agora, tá? E é a linha que eu penso, a gente não pode mais ter um equipamento, cara, que ele vai te entregar 25 milímetros cúbicos de vazão, porque daqui a pouco vai ter um equipamento novo que vai entregar mais do que o meu, e nesse momento eu já estou projetando outro modelo, porque o tempo de impressão ele conta muito. Então, juntamente com materiais hoje que estão sendo desenvolvidos, até o próprio PDS, por exemplo, que logo, logo vai estar chegando aí no Brasil, a gente tem uma mudança assim, muito grande na área de comunicação visual com a entrada das impressoras, né? Eu estou aqui pensando aqui, ó, Jair, que eu estou com um trabalho aqui nas indústrias aqui, eu estava pensando aqui no trabalho que eu estou fazendo hoje, e se tivesse uma máquina dessa tua, cara? Eu estou fazendo um trabalho aqui nas indústrias aqui, de fazer identificação de várias salas na indústria, e lá tem a logomarca, né, da empresa, né? E me pediram várias salas ao mesmo tempo para ser feito, no qual eu tenho que cortar o PVC expandido na router, tenho que fazer o processo de base disso, pintura, secagem, e chegar a tempo de uma reunião nessa indústria. E eu penso, se tivesse uma técnica dessa dentro da empresa, por mais que ela demorasse um pouco, vai ser menor do que o tempo que eu vou fazer agora. Com o risco, muitas vezes, de eu pintar essa letra e dar um problema na pintura ali da letra ali,
e eu ficar enroscado com essa letra sem atender o cliente num prazo curto, né? Sem falar também que se você pegar um funcionário teu e você colocar ele para aprender impressão 3D e você colocar ele para fazer uma pintura, cara, a pintura vai ser mais difícil, tá? Porque hoje a impressão 3D, ela tem um problema hoje. Eu posso dizer para vocês, se a gente for em grupo de Facebook, a gente fala, a gente tem uma máquina de 1 metro para comunicação visual. O pessoal fala assim, impressora 3D não é fácil, cara. Por quê? Porque o pessoal tá se lascando, desculpa a palavra, fazer 24 horas para fazer um bonequinho de 8 centímetros para vender por R$50, cara. Nivelar a mesa 3 vezes, 2 tentativas de impressão errada, porque a Ender 3 tem, essas mais antigas, tem um fuso só, então parece que os caras montaram a máquina e tiraram a parte dela e não resolveram não colocar. Na comunicação visual, cara, a letra caixa, eu digo assim, que de tudo na impressão 3D, é a coisa mais fácil que tem de fazer. Porque você vai fazer fundo e vai fazer as paredes da letra, cara. Você dificilmente vai ter uma letra que ela é inclinada, por exemplo, e quando ela for inclinada, ela é inclinada tudo ao redor da letra, no mesmo ângulo, digamos assim. Então isso te facilita muito. Não é um bonequinho que ele tem o furo do olho que você precisa subir com suporte, pegar por dentro e fazer. Sem falar também que na comunicação visual, pela gente utilizar um bico grosso e uma camada alta, a gente já elimina só ali muitos problemas de nivelamento que uma impressora 3D com bico de 0,4 seria um desafio para a gente imprimir. Então tem todas essas questões assim que são facilitadas quando a gente fala de letra caixa, né? O Kleber Lourenço aqui, ele está perguntando para você assim, Jair, quanto tempo, em média, para dar o start de impressão? Ele está falando aqui para a mesa chegar a 80 graus, aí eu já não conheço da impressora, se de repente você vai conhecer o que ele está perguntando. Kleber, as primeiras que a gente fez aqui, a gente estava com tempo aí de 5 a 6 minutos, quando estava muito frio, batendo 6 minutos, tá? Mas a gente está atualizando algumas coisas, agora a gente está conseguindo mais ou menos em 4 minutos e meio, 5 minutos. Depois desse tempo, ela vai fazer o nivelamento. Por ser uma mesa grande, a gente utiliza uma margem de segurança. Então, imagine que a mesa ela pode estar um canto mais baixa e a pessoa não fez aquele nivelamento dos 4 cantos individuais. Então, a mesa ela pode acabar enroscando o sensor em algum lugar. Para isso, entre um ponto de nivelamento e outro, ela baixa cerca de 15 a 20 milímetros. Tudo isso, via software, você pode modificar isso, tá? Então, acaba te tomando, às vezes, 1 minuto ou 2 minutos o nivelamento. A ideia é que a gente consiga uma superfície metálica e quando a impressora faz o nivelamento, ela só, digamos assim, corre por cima da mesa, sem deslocar o eixo Z. Mas isso é uma questão assim que a gente está vendo para fazer implantação, que eu não sei se eu vou conseguir para os próximos dias, mas é uma ideia que a gente quer trabalhar ainda. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, que veio do nosso chat aqui. Também, assim, antes de eu fazer a pergunta aqui, eu vou pedir para vocês aí, dá uma curtida aí e compartilha aqui a nossa live, porque nós precisamos mandar essa informação para mais gente, porque o Jair está nos dando uma aula hoje sobre impressora 3D aqui. Então, mete o dedo aí no like aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Nós precisamos estar subindo o canal aqui, então vai nos ajudando aqui. Ô Jair, aqui, Chicasca perguntou, para fazer uma letra, igual o Maxwell fez lá na China, lá, onde tinha uma parte de filamento de uma cor, depois tinha um filamento translúcido no meio, depois o filamento colorido de novo, né? Como que faz para trocar o filamento? Ou ele vai fazer automático isso? Deixa eu responder essa aí, Jair. Vamos lá. Galera, vou te avaliar para ver se você vai responder certo. Hein? Vamos ver se você está podendo vender máquina. Hein? Novamente, olha só. Aquela letra lá, você tem que fazer um projeto. Eu não sei se é aquela com LED que ele fez, aquela que vai trocando os LED digital. Não sei se eu acho que a pessoa está perguntando aqui, aquela que a lateral tem 2 cores. Uma cor tem vermelho, um translúcido do meio e outro vermelho. É porque teve uma letra que foi feita assim. Ela no meio ela é translúcida para passar e na frente ela também muda as cores. Então ela tem uma cor na lateral e na frente ela tem a cor com LED digital. Aí vai no projeto. Os fatiadores, você consegue programar no fatiador aonde você quer que ela pare para você fazer a troca de filamento.
Só que a do Jair já está vindo com 2 filamentos. Então, você só vai precisar fazer uma troca. E se sendo 3 cores, né, ou mais cores, aí você programa no fatiador aonde você quer que ela para você fazer a troca. No caso, aí com 2 cores, você vai fazer 2 cores, na terceira você já vai colocar a última cor. E o projeto, você cria camadas lá dentro, o trilho, né? Você cria a parede separadamente para você usar 2 cores de LEDs lá dentro. É o que eu falo, a criatividade com quem já projeta no SketchUp e a sua criatividade, vocês não têm ideia, você vai fazer várias coisas. E quem quer ir para o mercado digital, a 3D é a melhor colocação. Jair, você calculou aquela hora lá para o pessoal ver aquela letra grande? Tem uma pergunta aqui, o cara quer uma letra com 25 centímetros, com 25 de comprimento, com 5 de altura. Calcula aí para ele ver. Eu estou falando aqui para ele, na sua máquina, é extremamente rápido. Só para ele ter uma ideia. Pegando como exemplo... Coloca uma na mesa e enche a mesa para ele ter ideia. Vamos lá. Podem compartilhar a tela, deixa eu ver aqui. E eu já estou vendendo máquina aqui, viu? Aqui é multifunção. Convidando gente para live, calculando material aqui para router para amanhã, vendendo máquina aí para você. Pegando como exemplo a V1 nossa aqui, que ela tem capacidade volumétrica de 80, lembrando que as próximas vão ter um pouquinho acima disso, mas a gente vai pegar o que a gente tem hoje. Uma letra de 25 centímetros por 25 por 5 de altura, ela levaria 1 hora e 7 minutos mais ou menos para fazer. Se a gente pegar, tá, e encher a mesa aqui... Eu estou pedindo para encher a mesa, pessoal, só para vocês entenderem que não precisa ser só a letra O, pode ser a logomarca inteira do cliente, tá? Para ver que eu não sei tudo também. Tem uma opção aqui no fatiador que a gente clica, ela enche a mesa com instâncias de peça. Agora, na live, como a gente fica meio nervoso na hora, você vai procurar a opção assim, de primeira você não acha. Então, vamos fazer a técnica manual aqui. Colocar 9 letras aí, então. Caberia até um pouco mais, na verdade, mas vamos colocar 9 aqui. Com 3 paredes de 1.2 milímetros. Abrir no meio, cabe mais 4 aí. Sim, provavelmente. Mas essa aqui, 10 horas e 6 minutos, com 50 milímetros de altura. Com 3 paredes, tá? Então, totalizando aqui uma espessura de parede de aproximadamente 3,6 milímetros. E a base dela aqui com aproximadamente 2,8 milímetros de espessura. Mas digamos que a pessoa vai fazer, então, somente 2 de perímetro e 2 de base, que seria para uma letra para ambiente interno. Então, isso aqui levaria menos tempo. Cerca de 6 horas e 32 minutos, mais ou menos. Já dá um zoom ali para passar um feedback para o pessoal nas paredes ali, para o pessoal entender. Dá um zoom bem agressivo aí. Pessoal, a parede, vocês estão vendo aí o laranja, amarelo? Isso aí que é a parede, ó. Isso, o amarelo é perímetro interno e o laranja perímetro externo. Você quer uma letra mais grossa, você aumenta a quantidade de parede. A camada inicial ali da letra que você vai prender na parede, no ACM, aquilo ali também você calcula quanto você quer, quantos milímetros você quer de espessura. Aí, ó, olha que legal aí, ó. Ele colocou ali 4 paredes, ó. E ali, ó, no perímetro lá embaixo, lá no inicial, ali você tem vários tipos de camada, cruzada, colmeia, aí você escolhe a que vai dando mais resistência. Isso, que é essa laranjinha aqui, que é o acabamento, né, interno, olha, fica nesse sentido. Mas a gente pode mudar, por exemplo, vamos colocar aqui, preenchimento da base, a gente pode colocar concêntrico aqui, né? O que a gente fala de fatiar, galera, é isso aí. É o software, você colocar as configurações do software, tá? Isso que a gente chama de fatiar na 3D. Se a gente olhar por baixo da letra, aqui, ó, você pode ver que ela acompanha os perímetros, né? Então é tudo na mesma ordem, digamos assim, né? Esse acabamento consegue deixar brilhoso? Geralmente no vidro ele tende a ficar um pouco brilhoso quando você dá uma prensadinha no vidro, tá? Então, se a gente tivesse um PEI, que a gente chama, que a gente tem em outras impressoras, um PEI de 1 metro, muitas vezes a gente consegue deixar até com um brilhozinho na letra aqui.
Mas, como a mesa de 1 metro a gente não consegue esse pay facilmente, o que a gente teria mesmo é o vidro. E quando você amassa bem a primeira camada, já vai ter uma tendência a ficar mais brilhante essa primeira camada, né? Entendi. Já aí mostra para o pessoal aí, ó, enche essas letras aí, só para o pessoal entender a velocidade de você fazer um boneco e fazer letra. Só para o pessoal ter ideia, ó. Isso aí tá dando quanto? Tava com 2 ou 3 camadas quando a gente passou lá o agora tá com 4 camadas aqui. 4 paredes, né? No caso, muda aí. Aquela era 2 ou 3 que a gente passou o tempo de 1 hora. A duas é a primeira, né? Vamos colocar o quê? Um preenchimento interno, você diz? Preenche, só para o pessoal ter ideia, que quando preenche para fazer um boneco, fazer alguma coisa, olha o tanto que demora. Eu coloquei 20% aqui de preenchimento interno, tá? Ela foi para 20 horas, dobrou o tempo de impressão. Mas no caso de um bonequinho, não é nem isso, tá? É que num bonequinho, você não pode utilizar um bico grosso e nem uma camada larga, porque a tua peça ela vai ficar muito, digamos assim, feia. Porque você tem uma resolução, digamos assim, uma camada é muito grande para um objeto pequeno, entende? Então você vai tentar fazer o nariz, vai tentar fazer a orelha do Batman lá, você não vai conseguir. Você vai ter que usar um bico de 0,4, de 0,6 no máximo, tá? Muitas vezes bico até mais fino, com altura de camada baixa, para você ter um acabamento melhor na sua peça, né? Vocês estão vendo esses quadradinhos aí, galera? Igual eu falei, ali no fatiamento você pode escolher, tem vários modelos, tá? Que você cria ali. Aquilo ali dá resistência nos bonecos, né? Não é o nosso caso, de letra caixa. Então a gente tem que usar a máquina para o nosso segmento. Dá para brincar, fazer um brinquedo depois? Dá, fazer os brinquedos articulados, que é legal. Eu gosto muito dos brinquedos articulados, né? Sim. Mas como a máquina tem um hot end para vazão alta, muitas vezes, para você usar uma vazão muito baixa, exemplo, de 10 milímetros cúbicos, tá? Você pode ter alguma perda de desempenho, alguma coisa, porque ela não foi projetada para você utilizar um bico fino, entende? Não que não possa, mas especificamente ela não foi projetada para utilizar um bico fino na impressão, né? Ô Jair, essa colmeia ali que você mostrou é tipo uma colmeia, né? Eu vejo bastante vídeo 3D de quadriculado, na verdade. Isso, de impressão 3D, de bonequinhos mesmo, que fazem assim, tipo, como se fosse uma teia de aranha para manter ele estruturado em algumas formas, né? Em alguns formatos. E depois a pessoa até sai quebrando isso aí, sai desmembrando. Isso daí é tudo configurado aí no software? Sim, tem vários tipos de preenchimento. Nesse caso aqui, esse preenchimento aqui não é o que eu mais gosto de utilizar. Geralmente eu utilizo muito na impressão 3D. Ele está falando das pontes, o Jair. Ele está falando das pontes para segurar, tipo, a orelha, para segurar um braço. Isso. É as pontes que ele está falando. As bases para segurar. É fonte que chama isso? Aquilo não, é o suporte. Ah, sim. É suporte. Mas, exemplo, tá? Numa peça dessa aqui, não tem onde você colocar suporte. Não, sim, mas aí quando é algum desenho, algum boneco, alguma coisa, né? Sim, aí mas digamos que eu vou imprimir essa letra dessa forma aqui, tá? Aqui em cima, ó, aqui embaixo ela vai precisar de um suporte. Sim. Tá? Então, eu posso vir aqui, através da ferramenta de pincel, e eu posso desenhar onde eu quero o suporte. Então, claro, não vai ser tão rápido assim. E nesse caso, essa letra está muito grande, então ela ultrapassa a área de impressão. Só deixa eu diminuir ela só para dar um exemplo aqui. Mas vocês vão ver como isso come o tempo de impressão assim, de uma forma estrondosa, tá? Sim, é bom a gente ver esse tipo de modelagem para poder ver que para a comunicação visual tudo é mais rápido, né? Sim, tudo é mais lucrativo, rápido. Né? E bem mais lucrativo do que o que você estava dando exemplo aí, de um bonequinho de R$30 que demora horas, né? Sem falar que é muito mais difícil de você fatiar também, demora mais tempo, tá? Então você pode, claro, aqui tem suporte hoje que a gente chama de árvore, né? Então ele vai desviar aqui de baixo, tudo mais. Eu peguei padrão aqui, porque nesse perfil da minha impressora a gente não utiliza suporte. Então eu nem configurei suporte, na verdade. Mas tem suporte em árvore que a gente pode estar utilizando, que vai vir literalmente em forma. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver, material de suporte.
que é orgânico, né, que a gente chama. Tem alguma coisa errada aí, vamos ver o que está pegando. Enfim, tá dando algum erro no suporte aqui, mas a gente pode utilizar, tem vários tipos, né? Tem o suporte em árvore, ele vai desviar a parte de dentro, como se fosse um galinho de uma árvore e colocar aqui em cima. Mas esse aqui é o mais comum que você encontra em todos os softwares, tá? Então isso aqui, o maior problema é após a impressão. Quando você tira o suporte, que é essa parte em verde, a tua peça ela vai ficar com uma marca embaixo. Então muita gente faz vídeo para o YouTube hoje, falando, é fácil de configurar o suporte. Cara, suporte sempre fica marca. E na letra caixa você não utiliza o suporte, tá? Assim, é muito raro você ter que utilizar, mas aonde for utilizar, ele vai deixar uma marquinha na peça, que muitas vezes vai precisar fazer até algum tipo de acabamento, alguma coisa, né? O bom na comunicação visual é o seguinte, você está ganhando tempo, você não está perdendo filamento, acabamento, igual eu falo para vocês, galera, mas fica as linhazinhas, aí você pega uma letra dessa, grande, que vai ficar 5, 6, 3 metros de altura, você não vê. Exatamente. Então, você quer ver, se você vai ver mesmo ali, você chega perto da coisa e vai dando meio passo, não dá nem um passo de 1 metro, dá um passo 50 centímetros, para você ver quantos metros você não vai ver o acabamento. Sim. E um detalhe, o material já foi comprovado. Você pode meter ele na luz lá, no sol e chuva lá, ele aguenta, é plástico, né? É componente de plástico, então você pode deixar lá que ele vai aguentar o tempo, tá? Vocês podem ficar despreocupados. Até alguém perguntou antes da passagem de luz nas letras, eu sei que vocês têm um vídeo falando disso, tá? Que eu vi outro dia, então talvez você direcione melhor o pessoal. Eu não sei falar muito de passagem de luz. É o filamento. Letras. É o filamento. Tem os filamentos que não passam luz e os que passam luz. Né? Filamento translúcido, né? Pessoal, nós estamos indo para 1h32 de live. A gente já tem que encerrar, senão a nossa live vai ficar muito comprida. Mas, assim, encerramos com um gostinho de quero mais. E na segunda-feira que vem nós vamos continuar esse bate-papo aqui. Aí o Jair vai mostrar mais a máquina para a gente. E aí eu vou pegar essas perguntas que o pessoal está fazendo. A gente já vai guardar para a gente fazer lá na terceira live com o Leonel também. Né? Então, assim, a gente já tem que ir deixando as nossas considerações finais. Alguma coisa, Jair, que nós não perguntamos, que você gostaria de destacar aqui? Tem alguma coisa que a gente esqueceu de te apontar? Creio que não, mas qualquer coisa, nas próximas a gente pode passar um pente. E se me permite, eu vou responder uma última pergunta aqui. Sim, pode ir. Que é do Marcos ali da Cubo 3D. Qual a opinião dos senhores sobre a união da impressão 3D junto com a técnica de acrílico líquido? Eu vou responder com base na impressora que a gente está fazendo. Uma das questões que a gente vai fazer de mudança na V2 aqui da nossa impressora é justamente a gente utilizar um vidro mais fino para que na área de impressão a gente consiga utilizar um vidro, por exemplo, de 50 por 50, 40 por 40 e consiga tirar esse vidro com a letra colada nele para que, se for possível, e se quiserem utilizar algum tipo de resina, alguma coisa, acrílico líquido, pode aproveitar essa base. Mas eu sei que o Leonel está testando alguma coisa de resina, eu não sei se é a mesma coisa do acrílico líquido ou não, mas aí o que eu poderia estar informando é talvez o Marcos fazer essa pergunta na última live. O Leonel vai estar junto, que ele é o cara das resinas, e eu não zero esquerda nas resinas. Já vamos guardar aqui para a próxima live, né? A questão da resina, galera, a impressão 3D na resina é muito top, viu? Muito top. Mas assim, para a nossa área, galera, é filamento. Pode ficar despreocupado. Filamento atende muito bem a nossa área aí. E com essa máquina aí super rápida aí na 3D, eu vou falar para vocês, podem ficar despreocupados. Compra o curso, compra a máquina, vai no banco, pega dinheiro, compra o curso, compra a máquina. Em 1 mês vocês estão aí faturando tranquilamente. Pode ficar despreocupado.
Bom, Bruno, tem alguma coisa para gente, para finalizar aí? Já temos que ir finalizando por causa do tempo. Sérgio, queria agradecer aí o Jair, né, informações aí valiosas, e assim, a gente está vendo que a crescente aí na área de comunicação visual, né, desse assunto 3D, desperta muita curiosidade, o pessoal aqui perguntando pra caramba, e então compartilha aí, pessoal, a live, né, e as outras semanas a gente vai estar falando do mesmo assunto, é um assunto que está em alta, é um assunto que vai trazer faturamento para a empresa. Eu mesmo depois a gente pode conversar, eu tô bastante interessado por conta do que vai agregar isso na empresa de comunicação visual. Né, eu que já faço alguns luminosos pequenos ali interno, isso daí vai ser show de bola. E é isso aí, Jair, obrigado por participar com a gente, cara, informações top demais, e eu já deixo aqui minhas considerações finais, beleza? De minha parte, agradeço. Eu acho que mais tenho a agradecer aqui pelo convite. Espero ter agregado aqui no canal. E o que o pessoal tiver dúvida, junta tudo aí na última live. Botamos para quebrar junto com o Leonel aí. Que eu acho que essa união aí vai ser bem bacana para o pessoal tirar muitas das dúvidas aí. Galera, só tem que falar para vocês o seguinte, não perca a próxima e nem a última live da 3D, porque assim, dá uma estudada, dá uma olhada, a terceira live, então, tem uma pessoa que trabalha há já um tempo, tá? Ele tem, assim, uma fazenda, vamos dizer assim, uma fazenda de máquina produzindo, tá? Letra caixa. Então, assim, ele consegue fazer muito rápido as letras caixa, e igual eu falo para vocês, é um equipamento que você, deixando tranquilamente, energia, o clima, né? Principalmente quem mora aqui do Centro-Oeste para o Nordeste, pode ficar despreocupado, porque é muito fácil trabalhar com filamento. Você vai embora e vai voltar tranquilamente. Uma coisa que eu ainda quero ver ainda, o Jair fazer ainda, criar uma peça para a gente emendar o filamento. Com certeza. Não, isso, viu? Isso eu acho que não vale nem a pena criar. Tem alguma coisa no AliExpress aí que eu vi que o pessoal fez. Acho que é a Lego mesmo fez, que é a fabricante das Neptune hoje, tá? Eu vi alguma coisa. Não cheguei a testar, mas eu vou trazer essa informação para a próxima live. Top. Jair, ó, eu gostaria de agradecer muito você, sabe? As informações eu acho que são válidas. As pessoas vão revisitar muito esse conteúdo, porque são informações agora que está assim chegando ao mercado de primeira mão, né? Sobre impressão 3D, você procura muitas coisas, mas agora é que a gente está vendo algum conteúdo aí na internet. E o que eu achei muito legal na questão do seu equipamento, mesmo você falando que não foi concebido para a área da comunicação visual, as características do equipamento tem muito a ver com a área da comunicação visual. Então, pode ter certeza que vai ser um sucesso aí, né? Eu acho que quem acompanhou aqui, quem vai acompanhar aqui, vai ficar super interessado por isso. Então, eu acho que vale a pena na segunda-feira que vem ter essa continuidade, né? E, assim, pode ter certeza que nós vamos passar a semana aqui, né, pensando em alguma coisa para perguntar para você. Com certeza. Que vai ser da área da comunicação. Nos últimos nos últimos anos atendendo empresas de impressão 3D, um dos problemas é que a maioria das pessoas que tinham empresas que fabricavam impressora 3D não entendiam de equipamentos, contratavam um engenheiro ou alguém para fazer. E quando a gente sugeria uma ideia, a empresa falava o seguinte, essa ideia ela não vale a pena. Exemplo, a gente vai parar de utilizar um vidro de 8 milímetros, a gente vai utilizar um de 4 na impressora, para que o cara consiga tirar a peça de cima da mesa já grudada no vidro. Se a gente for parar para pensar, talvez ninguém vai fazer isso. Só que eu tento pensar um pouco na frente. Falei, cara, é uma possibilidade. Então a gente já vai deixar isso pronto, porque daqui a pouco vai bater alguma coisa de resina aí e isso vai estar pronto. Então eu sempre tento, assim, digamos assim, pensar um pouquinho na frente e sempre atualizar a tecnologia. Eu digo assim que as coisas nunca estão boas para mim. Então, a V2, cara, que a gente está fazendo, eu estou pensando em alguma coisa que daqui 6 meses, numa versão 3, eu vou mudar, para a gente não ficar estagnado, a gente mudar em questão, evoluir em questão de tecnologia, né? Legal. Bacana, gente, conhecimento. Guardamos você na segunda-feira que vem, tá? Para continuação dessa live. Quem está assistindo depois, então,
já percebo que nós vamos ter uma sequência de lives, então, se você está assistindo fora do ao vivo, já vai procurar aqui na aba nossa aqui para que você continue essa live aqui. Então, beleza, Jair, muito obrigado mais uma vez, obrigado, Bruno, obrigado, Sattler, né? Nós aqui estamos tentando levar um pouco de informação para aqueles que estão nesse Brasil todo. Então, beleza? Aqui é o Sérgio, Jair, Bruno e Sattler falando sobre comunicação visual. Até segunda-feira que vem. Não deixe de compartilhar aí. Valeu!